E aí, galera, vamos dar continuidade à nossa segunda parte da aula de hoje, onde nós vamos falar sobre as transformações da matéria. Lembra que a gente falou que química é a ciência que estuda a matéria, os seus processos de transformação e as variações de energia envolvidas nesses processos. Então, nós vamos hoje falar dessas transformações, agora nessa segunda parte da nossa aula, sobre fenômenos físicos e químicos. Aí você tem uma imagem de uma reação química, que é uma transformação química que pode ser utilizada nas práticas experimentais. Então vamos lá, qualquer dúvida é só perguntar. Meus amigos, eu falei para vocês que a energia tem capacidade de transformar a matéria. Sempre que você utiliza uma forma de energia e essa energia está atuando na matéria, ela vai provocar uma transformação. Aqui eu vou demonstrar para vocês algumas imagens. Então, por exemplo, eu tenho um copo quebrado, eu tenho aqui uma fogueira, eu tenho aqui um cubo de gelo derretendo. E cada uma dessas mudanças que você observe aí provocou uma transformação na matéria. E essas transformações utilizam um tipo de energia. Então, por exemplo, o copo, quando você deixa ele cair, a energia utilizada é a força da gravidade. Quando você vê ali uma fogueira, você tem ali a energia na forma química, a energia na forma de calor sendo utilizada. E quando você tem aqui um gelo derretendo, ali você tem também a energia na forma de calor atuando na alteração dessa matéria aí. Então, dependendo de como essa alteração ocorre, eu posso ter uma transformação química ou uma transformação física. Todas essas transformações que vocês observaram nas imagens anteriores, elas são chamadas de fenômenos. Então, o que é um fenômeno? O que ele provoca? Entendam na cabeça de vocês que o fenômeno é uma mudança da matéria. E aí a gente pode observar algumas semelhanças ou não. Então, eu posso observar a diferença da transformação da madeira queimada e o gelo derretendo? Será que quando a madeira queimou, surgiu novas substâncias químicas? E o gelo? E o vidro quebrado? Mas do que era feito o gelo? Então, são perguntas que vão nortear o nosso pensar científico. E as perguntas é que vão nos levar à curiosidade, às dúvidas. E ciência é justamente isso, é dúvida. É encontrar as respostas para as nossas dúvidas. Certo? Guarde isso aí, maluco, guarda isso aí. Dúvidas é que nos vai levar ao conhecimento, à curiosidade. Bem, meus amigos, quando aquelas imagens foram demonstradas para vocês anteriormente, aquilo ali, tudo ocorreu uma alteração na matéria. Mas a grande pergunta é, como essa alteração ocorreu? Será que houve o surgimento de novas substâncias químicas? Será que houve a produção de algo totalmente diferente? É claro que se eu pegar um pedaço de gelo e ele derreter e eu colocar ele no congelador novamente, como está aí no texto, será que ele volta a ser gelo novamente? E a madeira que queimou, será que volta a ser madeira novamente? Então, são essas perguntas que são de forma simples para você poder entender o que a gente está querendo repassar para vocês sobre as transformações da matéria, sobre os fenômenos que nós vamos estudar aqui. Quando ocorre a transformação da matéria, consideramos que ocorreu um fenômeno que pode gerar ou não novas substâncias químicas. Então, é isso que eu quero que você entenda. Se eu pegar a matéria e provocar uma transformação nela, se ela gerar novas substâncias químicas, independente ou não, eu vou ter um tipo de fenômeno. Ou um fenômeno físico ou um fenômeno químico, que é o que a gente vai estar discutindo agora aqui. Então, vamos lá entender a diferença dessas transformações e classificar os fenômenos físicos ou químicos. Tipos de fenômenos na natureza. Bom, o primeiro tipo de fenômeno que eu tenho é o fenômeno físico. Como é que eu sei que é um fenômeno físico? É quando eu provoco uma mudança, uma transformação na matéria, mas não altera a sua composição química, ou seja, não haverá o surgimento de novas substâncias químicas. Como assim, professor? Quer entender? Aguenta aí. Deixa eu pegar aqui uma folha de papel aqui na minha sala de estudo. Rapidinho. Opa, vou sumir um instante aqui.
Olha aqui, galera, de novo. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho a matéria, uma folha de papel aqui. Eu posso provocar uma transformação nisso aqui? Posso. De que maneira? Eu posso mudar a forma dele. Estou mudando a forma. É uma transformação? É. Deixou de ser papel? Não. Mudei a composição química? Não. Ei, então isso aqui é fenômeno físico. Esse papel está aqui na minha mão, olha. Se eu deixar ele cair, provocou uma transformação? Sim. Mudou de posição. Vai estudar isso na física, com o professor Edenil aí. É um fenômeno físico. Eu posso pegar esse papel, galera, e rasgar ele. Pode pegar aí a tua folha, seu caderno e rasgar também. Não vai deixar a mãe ver, né? E provoquei mudanças, transformações? Sim, fenômeno físico. Tá entendendo aí, maluco, a parada? O fenômeno físico, o fenômeno físico. Não está dizendo físico. Eu provoco uma transformação na matéria, mas ela continua sendo a mesma coisa. Não se transformou em nenhuma outra substância química, que é o conceito que a gente vai ver lá na frente, tá? Falar para vocês o que é substância química. Então, continua sendo a mesma coisa. Eu posso reciclar esse papel aqui novamente se eu quiser. Tá entendendo a parada? Entendeu? Qualquer dúvida, depois pergunta. Então, olha só, os fenômenos físicos, eles apenas alteram os estados físicos da matéria. Nós vamos estudar isso, as características de cada estado físico, sólido, líquido, gasoso e vice-versa, tá ok? Então, o exemplo, por exemplo, lá naquela imagem que a gente viu do gelo derretendo, a água congelou e virou gelo. Ei, mas o que é gelo? H2O. É isso que é composição química, maluco? A fórmula H2O. Gelo é H2O. Quando ele derreteu, o que foi que ele mudou? Ele mudou apenas de estado físico. Ele saiu do sólido e foi para o líquido, mas continua sendo H2O. E se eu colocar esse mesmo líquido no congelador, ele volta a ser gelo. Mas o que é gelo? É água no estado sólido. Continua sendo H2O. Entendeu a parada? Ei, entendeu? Eu sei que tu entendeu. Eu sei que você compreendeu. Então, o fenômeno físico ocorre mudanças, ocorrem alterações, mas alterações na forma, no tamanho. Não ocorre alteração na composição química, ou seja, na fórmula. Exemplo mais simples para te entender, o da água aí, do H2O, que pode ser líquido, sólido ou gasoso. Beleza? Entendeu a parada? Olha aí a imagem, maluco. Tá vendo aí o gelo? Virou água. Mas o que é gelo? O gelo é H2O. O que é água? H2O. E vice-versa. Continua sendo a mesma coisa, independente do estado físico. Transformação física. Ok? Espero que tenha compreendido isso aí. Se não compreendeu, é só perguntar logo após o término desse vídeo aqui, lá no nosso grupozinho. Vamos em frente, tranquilidade, sem estresse. Beleza, maluco, eu sei que tu entendeu a parada. Opa. Agora nós vamos ver o segundo tipo de fenômeno, é o fenômeno químico, maluco. Ei, o fenômeno químico, a matéria vai sofrer alteração e agora essa alteração é na sua composição química. A principal ideia é a sua composição química. Resumindo a parada, vai ocorrer a formação de novas substâncias. Ei, maluco, olha aqui o papel aqui. Olha aqui na minha mão, olha. Se eu pegar agora um isqueiro e tocar fogo nesse papel, tocar fogo no parquinho aqui, olha, como diz lá o cara lá do Big Brother, lá, o apresentador, se eu tocar fogo no parquinho, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter a produção de cinzas. É o caso lá da madeira que pegou fogo. Eu vou estar produzindo novas substâncias químicas e eu não vou conseguir reverter esse processo aqui. Você está entendendo como é a parada aí? Então vejam só, os fenômenos químicos eles podem alterar os estados físicos da matéria, mas claro, o mais importante de tudo isso é que ele vai alterar a composição química. Eu vou ter o surgimento de novas substâncias químicas, eu vou alterar a composição química desse composto. Então, o exemplo da madeira, da fogueira lá, é o mais fácil para te entender. No final do processo, no final da transformação, eu não vou ter mais aquela madeira, eu vou ter cinzas, eu vou ter a produção de gases. Então, é o surgimento de novas substâncias químicas, que a gente chama isso de reações químicas, ok? Já guarde esse conceito na tua cabeça. Os fenômenos químicos são chamados de reações químicas, onde a gente tem reagente, que seria o meu estado inicial, e produtos, que seria o meu estado final. Então, olha aí a imagem aqui, olha. E aí, o que é que a gente percebe? Que eu não consigo mais esse retorno. Veja que a seta ela vai no sentido só, ela não é vice-versa. Tranquilidade? Então, já sabe o que é fenômeno físico, o que é fenômeno químico. E agora, eu vou novamente postar duas questões para vocês resolverem aí. E depois a gente vai comentar essas questões aí. Certo? Ok?